Bom dia. Já está perto do Goshoten de Missão, né? Dia 10. E pensando sobre Goshoten, né? Acho que deve estar bem relacionado com o Setsubun ou Rishun. Seguinte, como sabe o que aconteceu dia do Setsubun, né? 3.000 anos atrás prendeu Kunitoku Tachi no Mikoto, né? Na direção do Nordeste, né? Porque o povo já não aguentava tanto justiça, tão certinho. Então surgiu querer mais liberdade. Essa palavra não é bem egoístico. Em japonês tem uma palavra muito interessante, chama Fulano é muito migate. Essa palavra é muito interessante. Não tem no Japão, não tem em português. Migate é quero fazer o que eu quero. Os outros não importam. Então, Deus trabalhava, não deixava fazer o que o povo desejava. Isso também não é só o povo, é dirigente, né? A maioria do dirigente não queria obedecer, queria fazer como eles achavam bom. Aí começou a manifestar no sentido de migate, né? Só pensa, nem imagina, não tem nem consideração o que os outros pensam. Ou seja, principalmente Deus, né? Deus não está. Então, a presença de Deus justo incomodava, atrapalhava. Isso cresceu pouco a pouco, né? Aí teve uma espécie de greve, né? Greve geral. Manifestante dos descontentes e insatisfeitos contra o governo e revoltaram. Uma revolta em geral. Desde dirigente, né? Então, o que vai fazer? Não pode fazer nada. Você se não quer, então tem que ir embora, né? Assim é. O Deus age sempre desta forma. Eu acho que isso deve estar ligado à vida do Meishu-sama, principalmente Goshoten. A maioria já sentia incômodo da presença de Meishu-sama. Estava tão justo, né? Tão rigoroso, né? Principalmente o fim da vida dele não foi nada fácil, né? Ninguém aguentava. Então, ia acontecer coisas grandiosas que nunca aconteceu na humanidade, né? Mas acho que Meishu-sama foi embora, Goshoten, né? Isso é interessante, que nessa época tinha naturalmente organização religiosa, né? Mas a maioria não entendia, quer dizer, não tinha altura para compreender, entender grandeza de Meishu-sama. Achava apenas mensageiro, mestre, e ainda do organização, né, da igreja.
não entendia que ele vai salvar toda a humanidade, e aquele que estava esperado milhares de anos por toda a humanidade. Isso é um grande problema, né? Interessante isso aí. Tem umas coisas muito interessantes que o reverendo Nakamura estava falando. Uma coisa bem simples, né? Uma vez na reunião dos ministros, Mesama comentando sobre alma escolhida, né? Aí, frente de todos os dirigentes naquela época, todos reverendos, todos ministros, né? Falando outras coisas, falou o seguinte: aqui na minha frente, porque referendo como é o mundo divino, né? Então, exemplificando como a árvore. Tem uma árvore, então, tem raiz, tem tronco principal e ramos, folhas, flores. Isso é flor, isso é árvore. Deus criou assim o mundo, né? Como a pessoa fala, a árvore da vida, vida surgiu assim. Ou seja, a alma vem esta direção. Então, ele falando sobre isso, né? Eu sou raiz, mas tronco principal aqui não está. Uma coisa grave, né? Ainda não estava. Então, gente lendo ensinamento publicado sobre este assunto, eles mudaram por conveniência, porque o japonês é uma coisa muito delicada. Ele falou assim: imasen, né? Aqui não está. Imasen é não está. Aí mudou japonês, iemasen. Imasen e imasen é muito pouco, quase igual. Então, não colocou como exatamente Mesama falou, imasen, né? Isso é realmente uma certa forma ignorando, né? Falando verdade, né? Aí mudou para iemasen. Iemasen seria não posso dizer, não posso dizer. Imagina a diferença. Eu só falava tudo que é verdade, não tinha mínimo este sentimento, né? Não posso falar, né? Porque, aliás, quem fala a verdade, fala, viu? Mesmo ofendendo, não importa, verdade é verdade, não tem jeito, né? Isso é espiritualidade. O que é, não pode você agradar as pessoas. Não. Então, isto eu acho que é grave, mas na verdade isso não tem jeito. Foi plano de Deus, né? Assim foi embora. Eu acho que não tinha condição para continuar. Podia continuar no mesmo jeito, nível ainda que equivalente, né? Viver entre os homens, né? Mas já estava
outro nível. A ascensão foi muito grande do Missa, no último momento, muito grande. Aí precisava voltar para o mundo divino. Fazer tudo de outro jeito. Outro jeito. Porque, como sempre falo para vocês, né? 100 pessoas não faz uma pessoa. Isso é muito difícil. Reunir 10.000 pessoas, ou seja, 1 milhão de pessoas. Mas isso não quer dizer que uma pessoa, né? É contrário, né? Uma pessoa faz 100, 10.000, 1 milhão, apenas uma pessoa. Este que a gente não pode inverter a situação. A pessoa acha onde existe um monte, milhares de pessoas que tem verdade. Será que é verdade isso aí? Né? Opinião pública, né? Reuniu muita gente, então aí existe verdade, mas não é. Mentira, né? Uma pessoa isolada, escondido, sempre brilhando. Não é? Este é mundo de Deus, né? Mundo de Deus. Então, isso está ligado do Lixum. Como eu falei para vocês, a partir do dia do Lixum vai mudar, virar uma nova página. Mas essa nova fase é tão grandiosa que a gente nunca vivenciou. A gente não tem experiência. Uma surpresa muito grande que existe, acontecendo. Só que como tem no Salmo, não pode falar. A gente dá para saber, mais ou menos, vagamente, né? O que está surgindo, acontecendo. Né? Ia acontecer. Né? Frente, bem frente. Mas não posso dizer. Não pode falar. Porque se falar, atrapalha. Eu sei que atrapalha. Acaba impedindo, né? Acaba atrapalhando, né? Então não atrapalha, não pode atrapalhar. Apenas esperar que aconteça. Se acontece, todo mundo vai entender. Todo mundo vai entender. Mas é uma coisa tão grandiosa. A gente também tinha uma ideia vaga pelo ensinamento do Mishama. A gente sabe que é. Porque ele está em cima de tudo. Todos os grandes estão entendendo quem é Mishama. Então, naturalmente, é muito óbvio, né, que isso reflete para este mundo. Né? Isso que está acontecer, né? Pronto está a acontecer. Portanto, quem está apenas prestar muita atenção, observar as coisas, é muito interessante. Uma separação, né? Quem está de lado de Deus, quem contra, e sempre contrariou a presença de Deus. Milhares de anos, né? Isso não muda, não tem como mudar, entendeu? Já é destinado assim, é trabalho, própria missão da pessoa, né? Quem é bom, quem é ruim, não tem jeito. Isso não se faz, não se faz. Por isso eu sempre falo, mesmo criança, né? Ainda 2, 3, 4, 5 anos, a alma é a alma já grandiosa, a alma nobre, né? Mas se comum é comum. Mesmo passa anos,
não consegue aprender. Não é uma coisa que aprende na vida, não aprende. Muito pouco. Que esta é nossa esperança, nossa gratidão, né? Que a gente está vivenciando para presenciar. É como se fosse você estar no lado do espectador assistindo o grande teatro de Deus. Um espetáculo inédito, né? Nunca houve na história da humanidade. Isso está acontecendo, né? As coisas que estão acontecendo, a gente ouvindo, né? Pedaço realmente mostra isso. Grandiosidade de missa, porque muito além da nossa ideia. A gente sabe muito pouco, muito pouco. Quase não alcança tão grandiosa, tão longe, né? Isso é verdade. Senão, não pode mudar este mundo. Trazer reino de Deus aqui na Terra é impossível. Impossível. Entendeu? Mas o que atrapalha essa ideia do homem, vontade do homem, porque nesse sentido o homem também é grandioso, né? Através do sonho, através da vontade do homem, também forma força, né? Quer dizer, opinião pública. Entendeu? Todo mundo pensa, nem Deus não pode fazer. Pensa bem. Assim aconteceu 3.000 anos. Todo mundo não quer, então tem que retirar. Contra a vontade, né? Engraçado, né? Porque ser humano só pensava como obedecia na vontade pessoal, né? Nada, não procurava nada, nem um pingo, o que Deus quer. E aí não tem jeito, né? Isso é muito interessante, né? Mas é finalmente chegando o tempo, aumentando tanta luz, que facilitando isso aí. Mas mesmo assim, pouco a pouco, né? Então vai surgir, acontecer muitas surpresas. Muito mais do que a gente imagina, né? Nem no sentido espiritual. Para construir o reino de Deus, Deus está com tudo, né? Deus está com tudo. Meio material, espiritual, poder, trazer tudo para construir. Isso que é importante, né?